Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, cara. O Vasco apresentou mais um reforço aí pra temporada, o atacante Rossi. Foi apresentado hoje e já está à disposição do técnico Ramon Dias para enfrentar o Red Bull na próxima segunda-feira. Também vamos falar aí da grande notícia do dia, né? O Paulo Brax confirmando que está em negociações com um grande nome, com um camisa 10 de peso. Segundo ele, é um jogador enorme, cara. Vamos esperar aí que venha algum craque, né, velho? Porque o torcedor tá esperançoso que ainda vai chegar esse camisa 10. Vamos falar bastante disso. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí contratou, oficializou hoje, apresentou hoje oficialmente a contratação aí do atacante Rossi, né? O jogador chega com um contrato até o término dessa temporada, né? 30 anos, com passagens aí pelo Internacional, Ponte Preta, Bahia, o próprio Vasco lá em 2019, também estava jogando no futebol saudita antes de fechar com o Vasco esse retorno importantíssimo para a carreira do jogador, né? O jogador não pensou duas vezes quando recebeu o convite do Vasco. Segundo ele tinha comprado aquela camisa lá do Edmundo, cara, aquela camisa lá retrô em homenagem ao título de 97, e dias depois de chegar o pedido dele lá na casa do jogador, ele recebeu o contato do Paulo Brax, perguntando se ele tinha interesse em voltar para o Vasco. O jogador, obviamente, aceitou imediatamente e está aí, novo reforço do Vasco. O próprio Paulo Brax disse que a negociação foi muito rápida, tanto o interesse do Vasco e também do Rossi prevaleceram, né? Ambas as partes queriam o jogador no Vasco, né? O jogador queria retornar ao nosso clube e deu tudo certo. O jogador é novo reforço do Vasco, vai ter algumas metas aí para ele alcançar, obviamente. Se o Vasco ficar na primeira divisão, pode ser que ele tenha o seu contrato renovado para a próxima temporada. O jogador chega muito motivado, diz que é a grande oportunidade da sua carreira. Inclusive, mais cedo a gente falou que ele já está registrado no BID da CBF e estará à disposição do técnico Ramon Dias. O jogador mesmo se colocou à disposição aí na entrevista coletiva, falou que já está apto a entrar em campo, está treinando forte aí nos treinamentos, tá bem fisicamente e muito possivelmente pode ser que ele esteja aí à disposição do nosso técnico e seja relacionado para esse jogo importante aí de segunda-feira. A expectativa é que tenhamos algumas mudanças aí no time. Vale ressaltar que o Praxedes, que é titular, não vai poder entrar em campo devido aí à força contratual. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e não deverá enfrentar o seu ex-clube. Muito possivelmente o Marlon Gomes será o volante titular ali ao lado do Jair. Também devemos ter a manutenção do Robson Bambu jogando de lateral direito, né? O próprio Jair, que será titular, deverá retornar sim ao time titular, porém o Pumita Rodrigues deve ter perdido aí a vaga de titular para o Robson Bambu. Todas as prováveis escalações do Vasco trazem aí o Robson Bambu como titular ali na lateral, né? Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Robson Bambu de lateral, a zaga com o Medel, que foi muito bem no jogo contra o Grêmio, deixou o Luis Soares no bolso dele, né? O Luis Soares está lá até hoje, e também ali o Léo Pelé completando a zaga. Na lateral esquerda, Lucas Piton, o meio campo com o Jair, com o Marlon Gomes, o Paulinho Pala, e o ataque com o Orejano, Peck e também o Verrete. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar aí o Red Bull Bragantino. Claro, podemos ter grandes surpresas, né? O Ramon Dias faz muitas alterações e pode ser que tenhamos alguma novidade, ou ele voltando aí com um esquema de 3 zagueiros. E você aí, torcedor, você levaria o Rossi para esse jogo contra o Red Bull? A expectativa inicial do Vasco é que ele entraria em campo no jogo contra o Atlético Mineiro, porém o jogador já se colocou à disposição, parece que está bem fisicamente e deverá, quem sabe, ser relacionado para esse jogo. Deixa aí também nos comentários o que você acha dessa possível escalação do Vasco para esse jogo muito importante de segunda-feira, às 9 horas da noite, com transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. Bom, hoje na apresentação do Rossi, o Paulo Brax, infelizmente, mais uma vez, não concedeu a entrevista coletiva que a gente esperava, né? A gente esperava que ele fosse abrir a entrevista coletiva para os jornalistas, né? Para os jornalistas perguntar a ele também, além do Rossi, fazer perguntas ao nosso diretor executivo. Infelizmente, ele não fez isso mais uma vez, né? Como já é de costume, ele não gosta de dar satisfação ao torcedor, mas acabou falando de algo muito interessante aí para todos os jornalistas que estavam presentes ali no momento, né? Inclusive o Globoesporte.com já trouxe essa matéria, tá lá no site do Globo Esporte, que o Vasco vai contratar um camisa 10. O Paulo Brax confirmou que está em negociações com um nome de peso, com um nome enorme, segundo ele próprio, um jogador aí muito vitorioso na sua carreira. Aí começaram
das grandes especulações, né, de vários nomes aí de jogadores que estão livres no mercado, após o Vasco não conseguir fechar com o Lanzini e também com o Vieto, esfriou bastante essa possibilidade do Vasco trazer um camisa 10, né. Nos últimos dias, o único nome que foi especulado no Vasco não é um nome grande assim, né, cara, não é um nome de peso, que é o do Alan Sonhora, né, jogador aí da seleção dos Estados Unidos, estava jogando lá no futebol mexicano, no Juárez, mas não é um nome assim de peso, um nome de impactante, como o próprio falou aí o Paulo Brax nessa entrevista. Ele falou aí para os jornalistas, né, cara, a gente espera que venha algo muito maior, um jogador muito pesado. Vários nomes aí começaram a ser especulados, hein? E entre eles aí do atacante chileno Sanches, né, Alexis Sanches. Inclusive, se eu não me engano, tem o mesmo empresário do Gary Medel que está hoje no Vasco. Talvez pode ser que tenhamos uma negociação facilitada e com certeza seria um baita nome, né? Apesar de não ser aquele clássico camisa 10, ele chegaria para ser meio que um ponta esquerda hoje, né? Certamente o Vasco iria dar sim a camisa 10 para ele, mesmo ele não sendo aquele meia de criação, né? Um atacante que já tem passagens por grandes clubes lá no futebol europeu. Foi no Arsenal, Manchester United, Barcelona, Inter de Milão e estava no Olympique de Marseille na última temporada. Inclusive é camisa 10 da seleção chilena, né? Com certeza seria um baita nome, porém a gente não sabe se é esse nome, né? O Paulo Brax disse que é um nome que não vazou, que ninguém sabe quem é esse nome. Nos últimos dias, vários jogadores foram especulados, se falou também do Javier Pastore, ex-jogador da seleção da Argentina e também do PSG, da Roma, que está atualmente sem clube. É um jogador que, na minha opinião, não está no primeiro escalão do nível do Alex Sanches, por exemplo. Apesar de serem jogadores de posições diferentes, o Pastore já não joga em alto nível há muitos anos, cara. Desde que ele saiu do PSG, que ele não vem jogando aí com frequência, teve várias lesões na sua carreira. Seria um nome interessante se ele estivesse atuando em mais alto nível, né? Mas, infelizmente, é um jogador que já não atua em alto nível há algum tempo. Aí começam outros nomes, cara. Até mesmo o Hazard, que saiu do Real Madrid, que foi especulado aí no Botafogo. É um nome bem difícil, na minha opinião, honestamente, eu acho complicado. Mas, se vier pro Vasco, seria uma grata surpresa. Com certeza seria um baita reforço, né? Mas tudo isso aí não passa de especulação. Certeza mesmo, certeza absoluta que a gente tem é essa fala do Paulo Brax, né? Que ele falou que já está negociando com um camisa 10, é desejo dele trazer um camisa 10 de peso para o Vasco, um jogador de nome, porque ele sabe que o Vasco precisa contratar esse jogador. Viu que o elenco foi muito mal montado no início da temporada, tentou corrigir agora no meio do ano, mas não deu muito certo, né? Porque o Vasco não tinha dinheiro e também a incompetência do próprio Paulo Brax falou muito alto. O Vasco não conseguiu trazer grandes nomes e agora ainda segue sonhando com esse camisa 10, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Como diz o outro, a cereja do bolo pode estar aparecendo aí no Vasco, né, cara? Difícil de acreditar, mas vamos continuar aqui, assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Acho que a maioria de vocês já sabe qual a minha opinião. Eu não acredito que o Vasco vai trazer um camisa 10, mas lógico, eu torço por isso. Torço para que o Paulo Brax consiga contratar, enfim, esse tão sonhado camisa 10, que vem um jogador de peso para ajudar a gente a sair da zona do rebaixamento e ficar na primeira divisão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo quem pra você deve ser esse camisa 10, esse misterioso camisa 10 aí que ninguém sabe. É isso aí, tamo junto, ótimo final de semana e é nóis.